No coração de Vermont, encontra-se a Weybridge Cave. Numa tranquila tarde de agosto de 2013, dois jovens exploradores aventuraram-se nas suas profundezas, desconhecendo os desafios que os aguardavam. Sem cordas ou arreios, desceram para a gruta, enfrentando túneis estreitos e quedas perigosas. Mas quando se aproximaram da saída, algo correu terrivelmente mal. O que aconteceu nas profundezas da Weybridge Cave é uma história de coragem, perigo e de uma noite que ninguém poderia ter previsto. O Weybridge Cave State Park é uma joia escondida em Vermont. É o lar da impressionante Weybridge Cave, a maior do estado e a segunda maior de toda a Nova Inglaterra, o que a torna um destino imperdível para espeleólogos experientes que procuram um desafio. O parque, adquirido em 1966, cobre 49 hectares de belos campos e florestas. No entanto, é importante referir que o parque está completamente subdesenvolvido. Não existem áreas de estacionamento, trilhos ou instalações de qualquer tipo, o que o torna um local ideal para quem procura solidão e aventura. As florestas que rodeiam o parque são uma mistura de choupos, bétulas brancas, pinheiros brancos e carvalhos vermelhos, proporcionando um ambiente natural tranquilo. Os campos abertos são alugados aos agricultores locais para a produção de feno, acrescentando um charme rural à área. A Weybridge Cave não é para os fracos. A entrada da gruta tem uma queda de quase 15 metros, pelo que só os espeleólogos experientes e com o equipamento apropriado devem tentar explorá-la. As passagens dentro da gruta são muito difíceis e exigem competências técnicas avançadas para navegar em segurança. Além disso, um riacho intermitente corre pela entrada da gruta, o que pode ser perigoso, especialmente após chuvas fortes ou quando o nível freático está alto. Embora seja uma maravilha natural, o local exige cautela e preparação. Ao contrário de outros destinos turísticos, a Gruta de Weybridge permanece selvagem e intocada, oferecendo uma verdadeira aventura para aqueles que estão dispostos a enfrentar o desafio. As formações e passagens subterrâneas são um espetáculo à parte, com estruturas rochosas únicas que se formaram ao longo de milhares de anos. No entanto, a natureza pouco desenvolvida da gruta significa que deve ser tratada com respeito e cuidado. Na terça-feira, 6 de agosto de 2013, dois jovens na casa dos 20 anos decidiram explorar a gruta. Eram cerca das 17h30, quando entraram, cheios de excitação e curiosidade. No entanto, cometeram um erro crítico desde o início. Não trouxeram cordas ou arreios, apesar da reputação da gruta de ser perigosa e desafiante. À medida que avançavam, tinham de atravessar cerca de 36 metros de passagens estreitas e inclinadas que exigiam manobras cuidadosas. Um dos maiores desafios que enfrentaram foi a chamada queda perigosa. Uma queda de 5,5 toneladas que bloquearam sem equipamento adequado, confiando apenas na sua força e equilíbrio para descer em segurança. O desafio seguinte foi ainda mais extremo. Uma queda de 12 metros até a câmara principal da gruta, uma das razões pelas quais Weybridge é considerada perigosa até para os espeleólogos experientes. Apesar de tudo, os dois homens continuaram, usando as mãos e os pés para descer sem a ajuda de cordas ou arreios, e finalmente chegaram ao fundo da câmara principal. Respiraram de alívio e pararam um momento para observar os arredores. A gruta estava escura e completamente silenciosa. O ar fresco envolvia-os. Passado um tempo, decidiram que era hora de voltar. No entanto, a saída revelou-se ainda mais difícil sem o equipamento adequado. Ao chegar ao fundo da queda de 12 metros, um dos homens começou a subir, mas perdeu o equilíbrio e caiu cerca de 4,5 metros. A queda foi grave. Caiu com força sobre os pés e o cóccix, sentindo uma dor aguda a percorrer-lhe o corpo. O seu amigo correu na sua direção e ele rapidamente percebeu a gravidade da situação. O homem tinha um pequeno corte na cabeça e o tornozelo estava claramente partido. Mas o mais alarmante é que não conseguia sentir nem mexer a parte inferior do corpo. Entraram em pânico ao perceber que poderia ter sofrido uma lesão na coluna. O seu amigo não teve outra alternativa senão deixá-lo ali e sair da gruta para procurar ajuda. Sem sinal de telemóvel dentro da gruta,
o seu amigo saiu desesperadamente sozinho. Eram cerca das 19 horas, quando finalmente conseguiu sair e ligar para o 112. Explicou a situação ao despachante, relatando que o seu amigo estava gravemente ferido dentro da gruta. O despachante notificou imediatamente o Corpo de Bombeiros de Weybridge e sugeriu chamar a equipa de resgate de grutas de Vermont. Os bombeiros chegaram ao local, mas rapidamente se aperceberam do desafio que os aguardava. A entrada da gruta ficava no fundo de uma depressão de 9 metros na floresta, e a abertura da gruta era muito pequena, com menos de 1 metro de diâmetro. O chefe dos bombeiros sabia que não estavam equipados para um resgate tão complexo. Não tinham formação nem equipamento especializado para remover o homem ferido em segurança. Tomaram uma decisão crucial e solicitaram recursos adicionais, chamando a equipa técnica de resgate de Middlebury, a equipa de New Haven e o IMS, bem como a Vermont Cave Rescue Network, especializada em operações de resgate em grutas. Além disso, chamaram a Life Flight de Saranac Lake, um serviço de helicóptero que poderia fornecer transporte médico rápido, se necessário. À medida que estas equipas especializadas se mobilizavam, o esforço de resgate ganhava forma. O relógio estava a correr e cada minuto contava. O homem ferido ainda estava preso dentro da gruta, imóvel, e os socorristas sabiam que tinham de agir rapidamente, mas com extremo cuidado, para o retirarem com vida. A situação era tensa, mas a chegada de equipas de resgate experientes trouxe uma sensação de esperança. A complexa e perigosa operação de resgate estava prestes a começar, com todos focados em como resgatar com vida o espeleólogo ferido. Quando o pedido de ajuda chegou, Steve Hazelton, o homem de confiança da equipa de resgate da Gruta de Vermont, sabia que tinha de agir rapidamente. Rapidamente, abordou o Scott Supernow, um espeleólogo experiente, e pediu-lhe que se juntasse ao resgate. Depois de arrumar o seu equipamento, Steve alertou a ambulância regional de Rutland para preparar o esconderijo de resgate na gruta, que continha todo o equipamento especializado necessário para realizar a operação em segurança. Pediu também à esposa que contactasse outros espeleólogos próximos com a experiência necessária para enfrentar um resgate tão desafiante. Por volta das 19h45, um dos exploradores respondeu à chamada e aceitou ajudar, estimando que chegaria entre as 21h15 e as 21h45, embora tenha referido que provavelmente não entraria na gruta antes das 20h35. Durante a viagem, perdeu algum tempo à procura da Cave Road e finalmente chegou ao local por volta das 22h. Quando chegou, a operação de resgate já estava em curso. Steve Hazelton, que originalmente tinha planeado permanecer à superfície e comandar o resgate a partir daí, decidiu descer para ficar com o espeleólogo ferido. Trazia consigo um telefone de campanha com fio para manter a comunicação com o exterior. À superfície, havia outros 2 telefones instalados, um à entrada da gruta e outro na zona de preparação, localizada num campo de milho próximo. O primeiro a chegar à gruta foi Peter Grant, um espeleólogo de 76 anos que explorou grutas durante a maior parte da sua vida. Sem hesitar, amarrou uma corda dinâmica a uma árvore morta perto da entrada e desceu para avaliar o homem ferido. 2 espeleólogos já tinham descido a queda de 12 metros e preparavam-se para o resgate. Montaram uma âncora de câmara a alguns metros do Annoying Drop, proporcionando uma configuração mais segura para o esforço de resgate. Quando as equipas de resgate chegaram, perceberam que a corda de ancoragem original não estava suficientemente segura, pelo que aprenderam a uma árvore mais resistente. Instalaram também uma linha Hall de 180 metros e uma linha Bay de 90 metros, ancoradas mais atrás para proteger as árvores e permitir que as equipas trabalhem de forma eficiente e segura. A operação de resgate foi complexa e exigiu uma coordenação meticulosa. Todos os envolvidos sabiam que a vida do espeleólogo ferido dependia do seu trabalho em equipa e das suas capacidades. À medida que o resgate avançava, as equipas trabalharam incansavelmente, comunicando por telefones de campo e garantindo que cada etapa era executada na perfeição. As horas passaram, mas a concentração nunca diminuiu.
A dedicação destes experientes espeleólogos e profissionais de resgate foi evidente enquanto trabalhavam durante toda a noite para levar o homem ferido para um lugar seguro. Scott Supernall ficou responsável pela área de preparação, garantindo que tudo corria bem. Sabia que a situação era crítica, por isso entrou em contato com a gruta para verificar o progresso. Rick Pingree, o oficial de comunicações próximo do espeleólogo ferido, contactou Steve Hazelton por telefone. Steve explicou que precisavam de um espeleólogo experiente para preparar a difícil queda irritante. Como Scott foi um dos 4 espeleólogos que criaram um plano de resgate para a Weybridge Cave 10 anos antes, Steve sabia que era a pessoa ideal para a tarefa. Sem hesitar, Scott preparou-se e desceu para a gruta. A primeira paragem foi na queda inicial, onde Peter Gillette estava a baixar cuidadosamente o equipamento para os espeleólogos que trabalhavam embaixo. Enquanto Scott examinava a âncora superior, reparou num problema. A âncora estava presa em apenas 2 pontos, quando deveriam existir 4. Os 2 pequenos cames transportavam toda a carga, ancorados num dos lados de uma saliência rochosa no telhado. Os outros 2 cames não suportavam peso, o que significa que se as âncoras primárias falhassem, toda a carga se deslocaria abruptamente, potencialmente desalojando a rocha do telhado e causando um desastre. Cientes do perigo, Scott e Peter agiram rapidamente para ajustar a âncora, distribuindo a carga pelos 4 cames, tornando-a muito mais segura. Scott procurou então um novo ponto de ancoragem mais alto para adicionar segurança adicional. Saiu brevemente da gruta para ir buscar mais equipamento e, quando regressou, montou uma Camelot número 4 e uma Trican número 5, que eram perfeitamente adequadas às necessidades do resgate. Com o cordame fixo, os espeleólogos começaram a trazer a tala espinhal OSS Oregon, juntamente com outro equipamento necessário para imobilizar e resgatar em segurança o espeleólogo ferido. Estes reforços foram essenciais para a fase seguinte do resgate, que exigiu preparar o paciente para a extração e modificar algumas das passagens estreitas para facilitar a sua saída. A equipa estava pronta para iniciar o delicado processo de extração. Graças à rápida intervenção e à experiência de Scott, o equipamento estava seguro e a equipa pôde concentrar-se em extrair o espeleólogo em segurança. Embora a situação permanecesse tensa, a coordenação cuidadosa e as competências de todos os envolvidos ofereceram a melhor hipótese possível de sucesso. A equipa de resgate sabia desde o início que existiriam 2 pontos críticos na gruta, um em cada uma das quedas verticais. Seria incrivelmente difícil, se não impossível, mover um paciente imobilizado por estas passagens estreitas, que têm apenas 30 a 35 centímetros de largura. Por conseguinte, a equipa teve de encontrar uma forma de ampliar estas passagens sem colocar em risco o espeleólogo ferido ou os socorristas. Para enfrentar este desafio, a equipa técnica de resgate trouxe uma ferramenta especial, um cinzel pneumático modificado, movido por cilindros de ar SCBA, habitualmente utilizados pelos bombeiros. Transportaram incansavelmente as garrafas de ar até a gruta, para o local onde Scott e Peter estavam a trabalhar. As garrafas foram cuidadosamente descidas até os espeleólogos que trabalhavam na queda irritante, onde foram feitas as modificações necessárias. A queda de 12 metros, com o seu ponto estreito em forma de S, foi o maior desafio, exigindo grandes modificações para permitir que o paciente passasse em segurança. A maior parte do alargamento da gruta foi feito com uma marreta, o que exigiu muito tempo e esforço. No total, a equipa utilizou 25 garrafas de ar, cada uma com uma pressão de 2.215 psi para alimentar o cinzel de ar, uma vez que cada garrafa durou apenas cerca de 3 minutos. O processo envolvia o movimento constante da equipa para dentro e para fora da gruta à medida que a noite avançava. Recursos adicionais de resgate em grutas chegaram, alguns até 5 horas de distância, no estado de Nova York, incluindo instrutores da Comissão Nacional de Resgate em Grutas, NCRC. Estes especialistas analisaram e aprovaram cuidadosamente o equipamento e a embalagem dos pacientes,
garantindo que tudo estava seguro antes da extração final da gruta. A equipa de resgate utilizou a linha de passagem principal como âncora estática e montou um sistema de Digger 4-para-1 juntamente com uma linha secundária para mover o espeleólogo ferido pela queda principal, em pequenos segmentos de aproximadamente 3 metros de cada vez. Este processo exigiu reajustar o medidor 3 vezes enquanto levantava o paciente, lenta e cuidadosamente. A extração começou por volta das 3h30 da manhã, e às 5 horas da manhã, o espeleólogo ferido já tinha sido movido pela passagem, em direção à subida. Nessa altura, Scott retomou o controlo, passando a linha da passarela principal por uma roldana na sua âncora direcional alta. Usando a comunicação de voz, a equipa coordenou-se com as equipas de terra de Hall e Blay para mover o paciente. Uma vez no topo, Scott sinalizou às equipas externas para apertarem a linha secundária e afrouxarem a linha principal para a remover em segurança da polia alta. A partir daí, manobraram o paciente sobre a borda do precipício e colocaram-no na única área plana suficientemente grande para suportar o seu corpo envolto. Todo o processo foi uma prova da experiência e determinação da equipa de socorro. Trabalharam durante toda a noite, utilizando toda a sua formação e experiência para garantir que o espeleólogo ferido fosse resgatado em segurança. O túnel de entrada era extremamente estreito, o que tornava extremamente difícil mover a pessoa ferida ou sair da gruta. A equipa teve de rodar o paciente para o lado não lesionado para tentar passar pelo túnel. O espaço confinado do túnel era tão estreito que os socorristas, nas posições de cabeça e pés da maca, tiveram dificuldade em levantá-la, ao mesmo tempo que tentavam deslocar-se em direção à entrada. Tentaram usar pegas de mão presas às pegas da maca de um dos lados, mas isso não forneceu força suficiente para levantar adequadamente o espeleólogo ferido. Cada movimento causava uma dor intensa, especialmente na zona lombar, onde sentia uma sensibilidade intensa perto do sacro. A certa altura, o explorador ficou preso na passagem estreita, obrigando a equipa a movê-lo cuidadosamente de volta para uma área pequena e plana para reavaliar a situação. Scott passou um cinzel pneumático sobre o paciente, certificando-se de que o seu rosto estava protegido com uma proteção de plástico. O assistente principal usou o cinzel para partir um grande pedaço da parede lateral que estava a bloquear o caminho e a impedir o progresso. Este pequeno ajuste ajudou, mas a passagem ainda era demasiado estreita para manobrar a maca com facilidade. Pensando criativamente, Scott sugeriu instalar uma corda esticada para ajudar a guiar o espeleólogo ferido para o exterior. Depois de algumas tentativas e erros, a equipa decidiu tentar. Enviaram uma ponta de uma linha estática que tinham usado antes para baixar o equipamento até a entrada da gruta. Aí, a linha foi tensionada utilizando um sistema Z-Rig, enquanto Scott ancorou a outra extremidade da linha no ponto de ancoragem de 4 cames no teto da passagem. A equipa ligou então 2 roldanas, uma para cada extremidade da maca, à linha esticada. Apesar dos esforços, ainda não conseguiram levantar o explorador o suficiente para evitar que se arranhasse no chão áspero de paralelepípedos do túnel. Percebendo que precisavam de mais alavancagem, passaram a linha da passadeira por outra roldana na linha esticada. Esta configuração deu-lhes finalmente o impulso necessário, e a cada puxão da linha do corredor, conseguiram avançar lentamente até ao homem ferido. O processo era terrivelmente lento, e o espeleólogo ferido gritava por vezes de dor ao ser movido. Apesar do sofrimento, demonstrou uma paciência incrível, enquanto a equipa ajustava o equipamento e o retirava lentamente da gruta. Depois de 12 longas horas deitado de bruços na gruta escura e estreita, o espeleólogo ferido foi finalmente trazido à superfície às 6h30 da manhã do dia 7 de agosto de 2013. Mal amanhecia quando o levaram para a zona do acampamento. Aí, as equipas médicas de emergência avaliaram rapidamente a sua condição e colocaram-no numa prancha para maior estabilização. Às 7 horas, o doente foi colocado numa carrinha e levado para a ambulância que o aguardava. A equipa de resgate ficou para trás para limpar o seu equipamento e recolher os seus pertences,
concluindo a operação por volta das 8 horas após uma noite longa e cansativa. Completaram com sucesso um resgate desafiante para levar o espeleólogo ferido para um lugar seguro. A operação de resgate na Weybridge Cave foi uma prova da coragem, determinação e trabalho de equipa de todos os envolvidos. Apesar das condições difíceis e da extrema estreiteza da gruta, os socorristas nunca desistiram. Trabalharam incansavelmente durante a noite, utilizando todas as ferramentas e técnicas disponíveis para garantir a extração segura do espeleólogo. No final, a sua dedicação valeu a pena e conseguiram colocá-lo em segurança após uma provação exaustiva de 12 horas. Esta história é um poderoso lembrete dos perigos que podem surgir ao explorar grutas e da importância de estar totalmente preparado. Destaca também os esforços incríveis das equipas de resgate, que estão dispostas a arriscar a sua própria segurança para salvar outras pessoas. Se quiser apoiar o canal, há um link na descrição onde pode ajudar a mantê-lo. Isso ajuda-nos muito. Além disso, deixe o seu like e não se esqueça de subscrever o nosso canal, caso ainda não esteja subscrito. Obrigado por assistir e até ao próximo vídeo.